Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Que o amor de Jesus possa estar conosco. Nessa noite fria, né, nós escolhemos vir aqui para que possamos estudar, aprender, enfim. Essa noite nós vamos falar da página introdutória do livro Vivendo com Jesus, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, da obra de Amélia Rodrigues, de 2012. Eu estava até comentando aqui antes com a Aurelie e com a Ana Maria, que somente a introdução deu isso tudo aqui de folhas, para se ler, para se explicar, para poder fazer um estudo. E é lógico que ainda renderia muito mais se fosse cada vez mais aprofundado. Ou seja, o livro deve dar para fazer um simpósio de uns 2 meses a 3 aí, com bastante assuntos, 8 horas por dia. Bom, então vamos começar, porque senão não vai dar tempo. Modesta e significativa, a aldeia de Belém, de Judá, deveria receber aquele que é a luz do mundo, e que viria à terra, para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. Ele chegou discreto, com uma brisa agradável e perfumada de um entardecer abrasador, produzindo o bem-estar e a alegria de viver. O mundo de então se encontrava incendiado pelo fogo devorador das paixões acelvajadas que dominavam as criaturas. Nós podemos perceber que, ainda nos tempos atuais, as situações estão diferentes, é lógico, não há como comparar, né? Muitas das vezes a gente cai nesse engano de estamos iguaizinhos ao tempo do Cristo, ou antes do tempo do Cristo. Não, não estamos. Ali ainda imperavam a barbárie, a violência, a falta de integração da família, havia ainda muitas situações cruéis. Infelizmente, existem pessoas ainda, hoje, que ainda estão vivenciando aqueles momentos. Eles não conseguiram se libertar daquela situação, e como a lei de Deus é de misericórdia e amor para todos, eles estão também reencarnando, para que possam ter sua oportunidade de se melhorarem, de evoluírem, enfim. E continua aqui o livro. Soberba e desvairada, a sociedade e as nações exaltam o poder transitório e se submetiam-se à glória fúnebre das armas, não havendo lugar para o amor nem para a fraternidade. O monstro da guerra devorava as vidas que se lhe entregavam inermes, e o jogo da força trucidava quaisquer possibilidades de esperança e de paz. A guerra é um grande problema que ainda temos no nosso século, né? Estamos vendo aí guerras bem estúpidas, porque todas as guerras são estúpidas, mas tem umas agora, nesse momento, que são realmente terríveis. Irmãos matando irmãos em guerras sanguinolentas, guerras civis. Nós estamos vendo a questão da Rússia, que invadiu um país soberano, a Ucrânia, sem ter razão de ser, ou seja, podia tentar argumentar de outra maneira, e se o país não quisesse, concordava, mas infelizmente ainda é a predominância da força, né, a prepotência, como diz aqui, que continua existindo ainda no coração dos homens. A ilusão dos valores terrestres permanecia, sombreando a claridade da justiça e a oportunidade da vivência da dignidade sem jaça. Todas as profecias que anunciavam a era da verdade foram confundidas por Israel com o desejo doentio de dominar os outros povos, quando chegasse o seu Messias, que desejavam seria sanguinário e vingativo. Os judeus aguardavam, por ser o primeiro povo monoteísta, né, através dos 10 mandamentos que veio da parte de Deus para Moisés, trazendo uma lei universal que é para todos os planetas, que é uma lei moral e ela não vai mudar. E Moisés, ao mesmo tempo, teve que criar também um código civil para que aquele povo, que era também barulhento, problemático, e também tinha muitas situações, e que aguardavam ansiosamente esse Messias, porque quando ele falou que a sua posteridade cobrirá a terra, eles levaram para o lado material. Eles acharam que eles seriam o povo dominante, ou seja, sede de poder. Vem Jesus com a sua doutrina de amor, falando de amor, pregando o amor, se entregando, preferindo a morte, o holocausto, do que o combate, a luta, a guerra, demonstrando em todo o tempo que a nova lei era a lei de amor. Então, eles não aceitaram e ainda não aceitam, ainda estão até hoje, esperando o Messias, que será
aquele que vai fazer de Israel a maior potência do mundo, na visão deles, é lógico. Depois de séculos de servidão no Egito e na Babilônia, e de sofrer o tacão perverso de outros povos que o invadiram e esmagaram, Israel aguardava um rei poderoso, que lhe devolvesse as glórias terrestres usurpadas e lhe concedesse o centro e o cetro da governança universal. Ou seja, eles esperavam aquele enviado que ia, além de ser o enviado material, o rei do povo judeu, seria, inclusive, também aquele que doutrinaria todos os outros povos. Ou seja, como eles aceitaram a ideia de Deus único, o Deus das armas, o Senhor das guerras, faria com que eles pudessem chegar aonde entendiam dentro da sua capacidade moral daquela época. A presunção dominava as classes privilegiadas que serviam a César e aos seus esbirros para conseguir migalhas, embora os detestassem com todas as veras do coração. Era uma relação de ódio e menos amor, nunca foi de amor e ódio. Os judeus jamais amaram os romanos, jamais gostaram dos romanos, mas eles faziam o quê? Se submetiam a algumas famílias para que pudessem ter algum tipo de vantagem, para que pudessem sobreviver e poder manter os seus clãs, e ao mesmo tempo também algumas famílias se aproximavam dos romanos por interesse de poder tentar financiar uma revolta, como foi várias que aconteceram dentro no cenário geopolítico de Israel naquela época, e que foram massacrados pelos romanos todas as vezes. Ou seja, então havia somente interesse. Os miseráveis avolumava-se e os sem terra, sem teto, sem trabalho, entregaram-se à hediondeus da rapina, da ociosidade, nos antros em que se homiziavam. As classes em que a sociedade se dividia caracterizava a dureza dos corações e o seu comportamento cruel. Como eu disse agora há pouco, algumas famílias tinham bastante e eram judeus, eram filhos de Israel, mas estavam pouco ligando para os seus irmãos que estavam passando fome, que estavam desempregados, que não tinham a menor condição de sobreviverem. Muitos roubavam, praticavam crimes, porque eram levados a isso, porque não havia como trabalhar, não havia como fazer, criar meios de subsistência, de alimentação para seus filhos, para suas esposas. Então a situação era muito complexa. Ou seja, tudo isso fazia crescer o problema em Israel, ou seja, cada vez mais as tensões sociais, cada vez mais as brigas pelo poder. Ainda tinha a parte religiosa, que nós vamos ver, que tinha uma influência muito grande dentro desse papel, os fariseus, os saduceus, os publicanos. Então isso tudo eram componentes que faziam com que cada vez mais, naquela situação, naquele momento, a vinda de Jesus fosse realmente irremediável. Ele tinha que vir para começar a arar o coração dos homens, das mulheres, daquele povo, para que pudesse começar ali o seu reino, que demoraria muito, porque ele sabia que demoraria a implantação do reino de Deus na terra, mas ele sabia que já era o momento, porque também existia já um campo propício, que a época de Moisés, 400, 500 anos atrás, não tinha a menor chance da semente ser lançada ao solo, ela se perderia de vez. As classes em que a sociedade se dividia caracterizava a dureza dos corações e seu comportamento cruel, como eu disse. Fariseus e saduceus odiavam-se publicamente e renhida a luta pelo poder vergonhoso, assim como os herodianos e publicanos, enquanto os homens da terra, os pobres camponeses, entulhavam as cidades e burgos com a miséria sem disfarce, em que chafurdavam no desprezo e no abandono a que se encontravam relegados. Ou seja, nem o poder religioso, o poder espiritual, vamos dizer assim, que existia, nem entre eles conseguia haver uma harmonização, não conseguia existir uma maneira que eles pudessem coexistir sem se matarem, sem se ofenderem, sem se agredirem o tempo todo. Vemos que é bem complicada a situação. A paisagem humana era assinalada
pela ignorância e pela sordidez resultante da situação de miséria econômica e moral. A econômica era ruim, a fome era terrível, mas a miséria moral era muito pior do que todas elas, porque ali dava campo para o egoísmo, para os crimes, para toda sorte de atos menos felizes e que fazia com que os homens cada vez mais se enrolassem nas densas camadas da tristeza, da dívida, dos crimes, então, de tudo aquilo que faria mal para a evolução espiritual, tanto na questão coletiva quanto na questão individual. Temos sempre que lembrar disso, porque quando uma sociedade ela relega os seus irmãos a fome, relega seus irmãos à miséria, relega seus irmãos a todo tipo de sofrimento, e tem como poder auxiliar, e muitas das vezes não precisaria nem tirar do que é seu, somente do supérfluo, abrir um pouco a mão daquilo que são, de repente, situações de sonhos e que para ajudar aqueles irmãos que necessitam. Então, por isso que se diz que existem os karmas coletivos dentro da doutrina espírita, que ela explica muito bem, e tem a questão dos karmas individuais, que é aqueles que nós cometemos através do nosso livre-arbítrio. Como também existem as benesses coletivas, quando as sociedades acertam e tomam as atitudes corretas dentro das situações. Por exemplo, quando existem catástrofes, é um exemplo bem simples, e as pessoas todas, num mutirão de amor, ali amparados pela espiritualidade maior, trabalhando, se voltando, buscando fazer com que aqueles irmãos possam ter seu sofrimento minimizado, também ali está uma benesse coletiva. Porque através daquele movimento, muitas das pessoas que antes, sozinhas, não tinham força para fazer, ou estavam olhando para a situação de maneira despercebida, sem muita atenção, começam também a se engajar e ao mesmo tempo, ou seja, há também ali um merecimento que está sendo criado. Porque a gente sempre em Espiritismo fala muito das dívidas, mas também não podemos esquecer que tudo que se faz de útil, tudo que se faz de bom, também fica arquivado, é um crédito. Não que pensemos assim, mas é uma realidade. E como a doutrina é a lei de causa e efeito, ou seja, então não podemos também fugir dessa realidade. Aparentemente, naqueles dias, Macauá Maria pareceu tomar corpo durante o período inicial em que ele veio comungar com os seus, aqueles que não tinham a ninguém, nem quase o direito de viver. Com a aproximação de Jesus para reencarnar, o planeta começou a viver uma nova psicosfera, começou a viver um novo momento, porque ele, o co-criador do planeta, o governador espiritual da Terra, estava vindo em missão dada pelo Pai, ou seja, com toda a sua potencialidade de amor, com toda a sua potencialidade de criação. Então Jesus realmente estava chegando naquele momento e trazendo já as suas blandices, trazendo o seu amor, trazendo tudo aquilo de melhor que ele pode trazer, né? Fora a pleiade de espíritos amorosos que o acompanhavam o tempo todo, porque Jesus nunca esteve sozinho em um instante. Dessa forma, a sua seria a vida mais extraordinária e única, dantes nem depois, jamais acontecida. Realmente, Jesus modificou todo o panorama do planeta. Ele dividiu o tempo em dois, né? E apesar de agora estar aí um movimento de falar era comum, para não falar mais antes de Cristo, depois de Cristo, mas isso tudo é besteira, porque ninguém vai apagar os traços, ninguém vai apagar tudo aquilo que Jesus fez e continua fazendo. Não tem como, porque ele é o Espírito encarregado do nosso planeta e de mais outros 4 planetas que estão sob sua égide, que estão sob sua responsabilidade. Ele iniciou seu ministério da libertação de consciências numa festa de casamento, abençoando a união das almas e preservando a alegria nos corações, e concluiu num holocausto em vulgar numa outra festa, a da passagem rica de vocações, felizes pelo povo, em Algarávia, a Páscoa. Jesus começa na boda de Caná, ali, o seu messianato, que não era o momento, nós vamos ver aqui, né? Não era aquele instante, mas como a sua mãe e ele tinham sido convidados para a festa e pediu para ele, né? Para que ele fizesse algo, e ele até diz nessa frase: mulher, o que existe entre nós?
minha hora ainda não chegou. Esse termo mulher, muitas das pessoas pensam, ele estava desdenhando da mãe. Não, é como se fosse senhora hoje em dia. Como eu já disse numa outra palestra, né, o filho do homem queria dizer você naquela época, ou seja, era um pronome. Então, não é nenhum desdém. Jesus jamais desdenharia de sua mãe. Isso não existe nem a menor concepção. E ele, nessa festa, está aqui, que no terceiro dia houve a festa de casamento de Caná da Galileia. Faltou vinho e a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo, façam o que ele mandar. Ou seja, ela tomou ali a iniciativa. Como o nosso querido Francisco Cândido Xavier diz que as preces chegam às portas do céu, mas as preces das mães arrombam as portas do céu. Jesus aproveitou também e fez ali naquele primeiro momento também a vontade de sua mãe. E mandou que os 6 potes de pedras de uns 100 litros cada, que serviam para os ritos de purificação dos judeus. Jesus disse aos que serviam, encham de água esses potes. E eles encheram os potes até a boca. Depois Jesus disse, agora tirem e levem ao mestre-sala. E lá chegando, o mestre-sala e todos que provaram do vinho ficaram impressionados. O vinho era de uma excelente qualidade e ele inclusive disse, todos servem primeiro o vinho bom, depois o vinho de menor qualidade, porque todos já vão estar bêbados e as festas eram infelizmente dessa maneira. É que aconteciam. Só que em tudo o que Jesus fez, em tudo o que Jesus participou, tinha uma lição. Ou seja, ele estava naquele momento fazendo a vontade da mãe, ele estava naquele momento iniciando o seu messianato, ele estava ali fazendo e operando aquele primeiro milagre, vamos dizer assim, porque a época era como eu dizia, mas nós sabemos que milagres não existem da forma como são imaginados. E ao mesmo tempo ele dizia, entre linhas, o quê? Olha, a lei mosaica foi a primeira, mas ela já não é tão boa quanto essa segunda que eu venho oferecer, que é a lei de amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo como a si mesmo. Então, ali tem uma mensagem velada, tem uma mensagem oculta, em que ele vai trazer, como ele mesmo diz, não adianta pôr remendo novo em pano velho, nem vinho novo em outros velhos. Ou seja, ele está ratificando o seu pensamento, a mudança que era necessária. E ele vai confirmar nisso, quando ele diz, o que podemos confirmar com o que por várias vezes foi dito por Jesus, aprendeste que foi dito, eu porém vos digo. Ou seja, ele não está dizendo que estavam errados aqueles que seguiram a lei mosaica, como ele mesmo disse, que não veio contra a lei, mas sim, ele veio modificar a lei, dentro daquilo que a lei oferecia. Ele veio retirar o Código Civil das execuções, das lapidações e de toda sorte de situações que existiam, que eram necessárias em determinada época e que agora não são mais. É como hoje em dia. Nós não aceitamos mais a pena de morte. Por pior que o nosso irmão tenha cometido um crime, tenha praticado atos infelizes, nós não concordamos que o Estado tenha o direito de retirar a vida daquela pessoa, no pelotão de fuzilamento, no enforcamento, ou seja, como for. Por quê? Já temos a compreensão que somente a Deus pertence a pena de talião. Somente a Deus cabe esse julgamento, e não aos homens. E ele disse aqui, deixando-nos bem claro que os ensinamentos anteriores não eram daquele momento em diante suficientes para encher o coração dos homens da verdade do Pai. Fatos que nos levam à conclusão de que Jesus veio trazer coisas novas. Os fariseus ficavam conformados por Jesus não seguir as prescrições da lei mosaica, ao que obtiveram como resposta, não se coloca remendo de pano novo em pano velho, nem vinho novo em outros velhos. Está em Mateus 9, 16, 27. E com isso só aumentava o ódio dos fariseus, dos publicanos, saduceus, todos contra Jesus. Eles viviam de exterioridades. Era muito mais fácil viver as exterioridades do que fazer a reforma íntima, do que fazer a mudança interna.
a mudança de pensamento, a mudança do agir, a mudança do coração, olhar o seu irmão como seu irmão de verdade, não como algo que ele possa obter ali algum tipo de interesse ou vantagem, como acontecia e como infelizmente não acontece nos dias de hoje. E Amélia Rodrigues continua: por isso, a sua doutrina das boas novas de alegria, entoando o canto de beleza para anular as sombras e tragédias dominantes em toda a parte e nos tempos futuros. Sua mensagem, impregnada de ternura, objetivava todos os seres humanos, especialmente, porém, aqueles que eram espoliados, que haviam sido excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo, menos o direito de ser amados. E Jesus os amou como ninguém jamais o fizera igual. Elegeu-os como seus irmãos, com eles conviveu e os alimentou, ensinando-lhes elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima e à luta pela sublimação. Também por eles foi respeitado e ouvido, deixando-lhe as marcas inconfundíveis das suas lições que transformaram alguma das suas vidas estioladas. Jesus agora ia começar a chamar, a convidar os apóstolos. Era o início da sua trajetória. E que com certeza esses apóstolos já tinham tido entendimento com Jesus fora do plano físico, pela maneira dócil. E eles todos agem de maneira como se relembrassem algo, como se aquela voz os magnetizasse, como se eles estivessem realmente esperando por aquele momento, só não sabiam quando, e nem se lembravam. É o véu do esquecimento, mas todos aqueles que tiveram contatos com o Mestre, eles não tiveram como ficar indiferentes, porque o amor era muito forte. Chegara o momento em que Jesus deveria iniciar o seu mistério. Ele havia elegido aquela região simples, Cafarnaum, de onde, por ironia, asseverava-se que nada de bom poderia sair. Ou seja, já existiam esses problemas de regiões, né? Samaria, Betânia, Cafarnaum, Betsaida, tudo isso, ou seja, os seres humanos sempre criando divisões em todos os momentos, em todos os lugares. Seria, portanto, um paradoxo, porque os fatos iriam demonstrar o equívoco desse comentário desairoso. No magnífico dia de sol, enquanto todos laboravam como de costume, ele saiu a pescar homens para o seu reino, para a implantação de uma diferente era, como jamais dantes ou depois houvera ou se repetiria. Caminhando vagarosamente, acercou-se de uma barca onde os irmãos Pedro e André, os irmãos Boanerges, por Jesus apelidados como filhos do trovão, se encontravam, e após fitá-los demoradamente, produzindo nos observados certa estranheza, pois que o não conheciam, disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Uma harmonia incomum penetrou-lhes as almas, e eles ficaram extasiados. Ninguém nunca lhes falara naquele tom, daquela forma. O estranho continuou olhando-os de maneira transparente e doce, aguardando. Na acústica do ser, identificaram aquela voz que parecia adormecida por muito tempo, e agora ecoava suavemente. Não sabiam qual era a intenção dele, nem os recursos que possuía, nem sequer podiam identificar o a que se referiria, percebendo somente que era irresistível o seu convite. Desse modo, magnetizados pela sua presença, deixaram o que estavam diligenciando e o seguiram. Ele não deu explicação nenhuma, tampouco os convidados fizeram qualquer pergunta, por-se-ia pensar que era o Senhor, chamando os seus servidores, que o atenderam sem protesto e sem vacilação. Com certeza, houve entendimento antes, já havia todo um preparo espiritual, mas eles tinham livre-arbítrio e podiam recusar, porque muitos foram também chamados e não atenderam, e não seguiram, principalmente aqueles que estavam em posição de superioridade, que estavam em alguma posição melhor dentro da sociedade romana ou judaica à época. Não se modificaram,
mesmo tendo esse convite feito outrora e depois no contato com o Cristo. E a grande pergunta que temos que nos fazer: será que hoje, se por aquela porta entrasse Jesus e nos convidasse a largar tudo, nós teríamos essa coragem? Nós conseguiríamos ter essa força de amor pelo Cristo, pela sua doutrina? Precisamos refletir e pensar. É lógico que os tempos são outros, mas todo dia, com certeza, Jesus nos convida a praticar o bem. Jesus nos convida a abrirmos a porta do nosso coração ao amor, para que possamos modificar gradativamente, lentamente, aquela situação opaca, infeliz, que ainda nos persegue, dos nossos condicionamentos, dos nossos erros e viciações, para que possamos trocar por posições mais amorosas, mais dignas, mais morais, mais condizentes com aquilo tudo que a doutrina nos traz como ferramentas. Porque a decisão só cabe tão somente a cada um de nós. A uma mulher da Samaria, equivocada e pretensiosa, ele desvelou-se sabendo a inimiga, e dela fez a mensageira da fraternidade, numa tentativa de restaurar a união despedaçada antes entre os clãs primitivos. Foi na cidade de Sicar, na Samaria, que aconteceu o inesquecível diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Registrado no Evangelho de João, esse diálogo transformou-se em uma das mais belas lições legadas à humanidade. Jesus estava cansado e assentou-se junto ao poço de Jacó, quando uma mulher aproximou-se para abastecer o seu cântaro. E Jesus lhe diz: dá-me de beber. Assim procedeu, nem tanto pela necessidade de saciar sua sede material, mas sim para ter a oportunidade de saciar a sede que aquela mulher tinha de água viva, a verdade. Jesus sabia o que se passava no íntimo daquela mulher, que já tinha se separado tantas vezes, que já vinha com tantos sofrimentos. Então ele sabia que ali poderia ser a ponte, poderia ser o início de uma entabulação, de uma conversa, onde ele poderia tocar o seu coração e fazer com que aqueles outros daquela região também pudessem estar ali presentes, como aconteceu. A mulher, surpreendida com aquele pedido, respondeu-lhe: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos já há séculos. Esta resposta retrata muito bem a barreira existente entre os judeus e samaritanos. Barreira essa, fruto do orgulho que prevalecia em detrimento do amor registrado em os 10 mandamentos legados à humanidade através de Moisés. Ou seja, a situação já vinha há muito tempo. Entre Moisés e Jesus são quase 500 anos de diferença, por aí. Ou seja, eles vinham já nessa birra, nessa confusão, nesse problema. Segundo o entendimento da samaritana, um judeu era simplesmente um adversário. Não importava a sua necessidade. Poderia até morrer de sede, mas o que deveria prevalecer era a tradição. A gente percebe que, eu falei agora há pouco, né? Os ritos, os dogmas, as liturgias e toda a parte externa, e aqui confirma que eles não conseguem se entender, porque todos eles têm essa questão da exterioridade, tem essa questão da tradição. Ou seja, a tradição é mais importante que o amor, a tradição é mais importante que o bom senso, a tradição é mais importante que a paz, a tradição é mais importante que o respeito, que a amizade. O que importa é a tradição, ainda que seja uma tradição funesta, que traga situações bem desagradáveis e até mesmo cause a morte ou a dor do seu irmão. Ainda bem que estamos melhorando, estamos conseguindo romper com essas tradições. Até então, Jesus não foi identificado como Cristo. Seria necessário criar uma situação favorável. Para isso, como educador em comum, aplicou um recurso indispensável, utilizado até hoje pelos experientes educadores, despertou o interesse da samaritana, transformando-a em terra fértil, para que a semente da verdade pudesse florescer. Se tu conheceras o dom de Deus,
E a quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhes pediria e ele lhe daria água viva. A lição é bela e profunda e teria provavelmente um efeito positivo em outro aluno, mas não foi o suficiente para a mulher, que certamente trazia os sentidos entorpecidos pelos interesses materiais. Ela pensava apenas na água do poço, para saciar a sede material, embora a sua sede maior fosse espiritual. Ou seja, naquele primeiro momento ela concordou, naquele primeiro momento ela aceitou os seus irmãos samaritanos que participaram daquela assembleia, naquele momento que ela vai chamá-los, porque ela percebe que ali estavam enviados de Deus, estava alguém realmente que fazia diferença, mas logo depois o que acontece? Ela continua com a sua vida, ela continua seguindo o seu ritmo. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Centenas de cristãos, não importa qual denominação, naquele primeiro momento, enquanto estão nas casas religiosas, ou estão vivenciando um momento de sofrimento, ou estão no momento de uma prece, estão abertos a esse entendimento. Mas tão logo a situação se resolva, tão logo tudo melhore, tão logo a aflição passe, ou simplesmente ele mude de panorama, ou mude do local físico que está, ele volta a ser como ele era. As mesmas coisas. É a questão da vigilância. É a questão de romper com os condicionamentos. É a questão de realmente fazer esta reforma de dentro para fora. Enquanto nós tentarmos fazer a reforma de fora para dentro, nós não teremos êxito. André Luiz é bem claro quando diz que o único mal que devemos temer é o mal que ainda existe dentro de nós. Como também, quando nós tomamos posição e fazemos algo de realmente útil, com certeza não é por questões exteriores, mas é porque aquilo já está pacificado e já está acertado dentro de nós. Nós já conseguimos dar um passo à frente, nós conseguimos crescer um pouco mais em matéria evolutiva. E assim vamos indo, passo a passo, caminhando na direção do amor do Cristo. A outra, que era profundamente perturbada, vivendo em conúbio com espíritos obsessores, ele ofereceu as mãos gentis e transformou-a no exemplo edificante de propaganda de suas palavras, tornando-a a primeira pessoa a vê-lo redivivo, além da morte. Órfã aos 17 anos, bela e atraente, dona de grande fortuna, criada e educada distante da religião e dos costumes hebreus. Maria passou a viver em uma das propriedades herdadas de seus pais, na aldeia de Magdala. Assim, ela chegou e adquiriu fama, acrescentando ao seu nome o nome da cidade, Magdala. Todos conhecem a história de Maria de Magdala. A casa em que vivia era procurada por patrícios romanos, ricos negociantes, senhores de terra, que lhe depositavam moedas de ouro, joias e perfumes. No entanto, ela não era feliz. Certa feita, ela chegou a dizer ao próprio Cristo que teve seu ventre varado mais de 7 vezes e jamais conseguira engravidar, que era um grande sonho de Maria. Ela queria ser mãe. E continua. Em certa ocasião, Maria de Magdala ouviu falar sobre o rabi que andava pelas estradas da Galileia e da Judéia, divulgando a boa nova. Sentia a esperança renascer em uma noite. Depois de muito pensar, foi até Cafarnaum, ouvir as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca, onde vivia entregue aos prazeres, tomando-se de admiração profunda pelo Messias. Envolvida por pensamentos profundos, Maria procurou o Mestre na humilde casa de Simão Pedro e pensava como o Senhor a receberia. Jesus parecia esperá-la. Parecia não, né? Ele realmente esperava. Ele já sabia que ela iria lá. Ele sabia que dele tinha saído mais uma virtude e alguém mais tinha sido tocado. Tal a bondade com que a recebeu com um grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a lhe sufocar o peito, chorando aos pés de Jesus, molhando-os com suas lágrimas, enxugando-os com os seus cabelos, beijando e ungindo com o perfume, dizendo: Senhor, ouvi vossa palestra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podes adivinhar como tenho vivido.
Sou filha do pecado e todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ouvi vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas. Mas será que Deus me aceitaria? Jesus, entendendo a profundidade dos pensamentos de Madalena, respondeu: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus, que te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estaria condenado ao pecado eterno? Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas. Está anotado em Lucas 7,48. E realmente, Maria se modificou. Maria, na verdade, vivia aquela situação perdida, a devassidão, onde também os outros erravam, mas somente a acusavam na figura de mulher, como se os outros não tivessem também culpa, como se estivessem também agindo de maneira errada. Mas Maria, na verdade, sempre buscou o amor. E quando ela sintonizou com o amor em pessoa, que era Jesus, ela não conseguiu mais resistir àquele chamamento e modificou toda a sua vida. E dali para frente passou a trabalhar até quando ela vai ter o seu desfecho final lá junto no Vale dos Leprosos, no Vale dos Imundos, onde ela cuidava de todos os irmãos que estavam lá abandonados, porque na época não tinha cura, então eles ficavam isolados, né? Ou seja, Maria cumpriu aquilo que realmente ela buscava dentro dela. Há uma dama rica e representativa da aristocracia do Império Romano. Ele facultou o discernimento para prosseguir ao lado da família, ultrajada pela conduta do esposo irresponsável, tocando-a de tal maneira que ela não trepidou em dar-lhe existência durante o terrível período das perseguições desencadeadas por Nero. Nós estamos falando, de Joana de Cusa, que é a mentora espiritual de nosso querido Divaldo Pereira Franco, e à época ela era uma pessoa que estava acompanhando ali as pregações do Cristo. Vamos ver o que ele nos narra aqui. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Veja bem que em todos os tempos, em todas as reencarnações de Joana de Ângeles, agora sabemos, mas em outras épocas, ela sempre com altivez, com altruísmo, com um posicionamento moral, de uma envergadura moral que lhe dava o suporte de um espírito que já estava em franco crescimento espiritual. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade, onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. O seu esposo, alto funcionário de Herodes, não lhe compartilhava os anseios da espiritualidade, não tolerando a doutrina daquele mestre que Joana seguia com acendrado amor. Vergada ao peso das injunções domésticas, angustiada pela incompreensão e intolerância do esposo, buscou ouvir a palavra de conforto do Cristo Jesus, que ao invés de convidá-la a engrossar as suas fileiras dos que o seguiam pelas ruas e estradas da Galiléia, aconselhou-a a situá-lo à distância, servindo dentro do próprio lar, tornando-se um verdadeiro exemplo de pessoa cristã, no atendimento ao próximo mais próximo, seu esposo, a quem deveria servir com amorosa dedicação, sendo fiel a Deus, amando o companheiro do mundo como se fora seu filho. Jesus traçou-lhe um roteiro de conduta que lhe facultou viver com resignação o resto de sua vida. Mais tarde, tornou-se mãe. Com o passar do tempo, as atribuições foram volumando. O esposo, após uma vida tumultuada e ditosa, faleceu, deixando Joana sem recursos e com filho para criar. E aí nós vamos ver que, com toda essa situação, ela vai trabalhar na casa dos patrícios romanos, ela vai trabalhar como serviçal, não se importando de ter sido uma mulher tão prestigiada pelo seu posicionamento à época do seu marido. E depois, nas perseguições de Nero, ela é colocada no madeiro e é atirado fogo a ela e ao seu filho, que pede para que ela conjurasse por ele. Mas ela disse que não podia fazê-lo, porque Jesus
já estava em seu coração. E ela morre queimada junto de seu filho. Outra figura, Nicodemos, que se sentava poderoso no sinédrio, foi por ele atendido e teve a honra de receber claras e profundas informações sobre os múltiplos renascimentos do Espírito no corpo carnal. Jamais ele se absteve de ajudar a quem necessitasse, doando-se integralmente. Jesus sabia que Nicodemos era sério, apesar de ser daquela religião onde tantos outros não levavam as coisas dentro da maneira correta, mas Nicodemos era um homem sério. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus. Ele foi nas sombras, porque ele não queria ser visto ao lado de Jesus. E nem por isso Jesus deixou de recebê-lo com carinho, com amor, com fraternidade, sabendo que ele tinha medo de ser visto com Jesus. E disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está em João 3, 1, 15. Ou seja, Jesus mostra a Nicodemos, naquele momento, que era preciso renascer, não pelo batismo, como era o costume da época, mas renascer mesmo, a reencarnação, a ressurreição, como eles acreditavam os judeus, e que não compreendiam. Tanto que Nicodemos fala a célebre frase: mas como eu, homem velho, posso retornar ao ventre de minha mãe? Parece até algum tipo de brincadeira, se a gente fosse analisando ao pé da letra, mas não, era a dúvida dele, como aconteceria. E aí Jesus lhe explica, com todo o seu carinho, com todo o seu amor, o que aconteceria. E nossa querida Amélia Rodrigues continua na sua introdução: de tal forma o fazia com os miseráveis, que era censurado por comer e beber com a ralé do lugar onde se encontrava. As suas parábolas, ricas de lições insuperáveis, deixaram as mais belas informações a respeito da ética do comportamento humano, tornando-se, na atualidade, processos psicoterapêuticos para a libertação das vidas algemadas aos conflitos infelizes trazidos do passado espiritual. Todas as parábolas de Jesus, tudo que Jesus falou no planeta, continua e continuará ecoando na psicosfera desse planeta. Por isso que quando nós levamos o pensamento a Jesus, quando nós entramos em prece, a sintonia se faz muito mais rápida, porque as palavras do Mestre continuam ecoando no planeta. Por mais complicado que seja a situação, ou que o planeta possa estar vivendo, a palavra dele jamais se calou, jamais parou de vibrar no campo da psicosfera do planeta. Jamais. O bom samaritano é proposta íntima de compaixão e de misericórdia oferecida ao inimigo. Quem não lembra, né, que Jesus fala que passou o publicano, passou o doutor da lei, passou o fariseu e passou o samaritano, que ao ver aquele homem caído, se sente tocado pela compaixão e cuida dele, deixando numa estrebaria, deixando 2 denários, e diz: cuida dele, o que faltar na volta eu pago. E ele era samaritano, tido como herético, tido pelos judeus como aquele que não merecia consideração alguma. O filho pródigo é ensinamento superior sobre o arrependimento e a reabilitação de todos que necessitam. Quem de nós, em algum momento da nossa caminhada no plano físico, não foi um pouco do filho pródigo? Não tomamos uma decisão errada, não tomamos um partido, ou pensamos que tínhamos um devido direito, que não era bem assim, e depois, arrependidos, retornamos, seja no campo material, seja na parte espiritual, enfim. Ou seja, Jesus demonstra que Ele está sempre ali, a nos aguardar de braços abertos, sem jamais desistir de nós. Muitas das vezes, nós mesmos desistimos de nós, mas Jesus, o amigo de sempre, jamais vai desistir de qualquer um de nós. As virgens loucas e as prudentes são páginas da rigorosa advertência sobre a parcimônia e o equilíbrio. Essa passagem é bem interessante, né? Ele diz que
Refere-se à nossa existência, a qual representa uma das oportunidades que nos são concedidas e preparadas para melhorarmos nosso estado e condições, como aquele banquete nupcial constituiu para as donzelas uma ocasião para elas se banquetearem. As prudentes aproveitaram o ensejo, enquanto que as nécias perderam pela sua negligência e descuido. É precisamente o que se passa com todos nós neste planeta quando não temos a devida atenção. Ou seja, elas perderam a oportunidade porque no momento em que eram para estar prestando atenção, vivenciando, se preparando com a candeia, com óleo, o azeite para acender o fogo, elas perderam. E aí quando voltaram, a porta estava fechada. A figueira que secou permanece na condição de convite vibrante à produtividade e ao bem. Continua como símbolo do que apenas, aparentemente, tem propensão para o bem, mas nada de bom produzem. Simboliza os que podem ser úteis e não são. Ou seja, a figueira que seca, aquela que está, que não tem frutos, Jesus amaldiçoou e no dia seguinte ela está seca. Na verdade, muitas pessoas até pensam, poxa, coitada da figueira, o que ela fez? Não, mas ele sabia o que estava fazendo ali e estaria também mais um ensinamento. Demonstrou a Simão, o leproso, o que realmente é a dignidade e o que são as aparências enganosas. Utilizou-se de Lázaro e de suas duas irmãs para ensinar o significado do trabalho e a eleição do mais importante da vida. Sempre esteve a ensinar e a viver o ensinamento, e por isso aceitou como título somente o de mestre, porque realmente o era. Certa feita, um dos irmãos fala, ó bom mestre, e Jesus na mesma hora responde, por que me chamais de bom? Bom somente é o Pai que está nos céus. Mestre, este eu posso ser, porque o Filho do Homem veio para ensinar e colocar todas as coisas no lugar. Esse título ele aceitou, mas ele não quis que chamasse de bom. E a gente, ainda com tantas imperfeições, se alguém fala que a gente não é muito bom, a gente fica tão ofendido, né? Porque realmente somos assim de uma pureza, de uma luminosidade que realmente é menor do que um vagalume. Mas pelo menos estou falando de mim. E ele vai seguindo aqui. Jesus, ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, o Sr. Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Eu acho que a resposta que tem é a menor de todas, 5 letras, Jesus. E não precisa falar mais nada, só em falar Jesus já encerra tudo ali. Possivelmente o encontraste nas jornadas passadas e não lhe foste fiel, optando pelo mundo em vez de segui-lo. Assumiste o compromisso de mantê-lo vivo nos corações e o confundiste no hábito das almas e dos sentimentos. Ei-lo agora, que retorna e reencontras realmente devestido do luxo e da ostentação religiosa do passado, com o que apresentaram ao mundo, desfigurando-lhe a grandeza. Simples e nobre, ele caminha anônimo entre as massas desvairadas, auxilia em silêncio e na ternura, abrindo portas para a conquista da plenitude. Vigilante, aguarda que lhe seja faculdade a oportunidade de apresentar-se. Se, porém, ainda não o encontraste, para e reflexiona, direcionando os passos na sua direção. Compassivo e afável, ele está perto de ti. Busca viver com ele. Não postergue o momento, a fim de que não venha a fazê-lo tardiamente. As páginas que se irão ler têm o objetivo de trazer de volta à consciência odierna alguns encontros e vivências com Jesus, durante os dias em que ele jornaneou na terra, como estrela de primeira grandeza, com o seu brilho diminuído. E se já encontraste, mas não te deixaste arrastar pela sua força de amor, recompõe-te e entrega-te enquanto o tempo urge. Algumas das mensagens que estão neste livro foram oportunamente publicadas e novamente comparecem nesta obra que apresentamos aos nossos caros leitores. Formulamos votos de paz e de alegria a todos quanto o encontrem e o sigam, vivendo com ele em qualquer situação. Para Mirim, 11 de agosto de 2012, Amélia Rodrigues. E como ainda temos 5 minutos, teremos tempo de ler uma poesia de Maria Dolores, Traço do Cirineu. O Senhor carregava a cruz dificilmente. A sentença cruel, afinal, se cumpria. Liberto Barrabás,
Jesus, no mesmo dia, era levado à morte ante a ironia do fanatismo deprimente. Brados, altercações, zombaria, algazarra. O excelso benfeitor, no lenho a que se agarra, curva-se de fadiga, arrasta-se, tressua, escutando em silêncio os palavrões da rua. O cortejo prossegue, o Cristo passo a passo, por um momento só, exânime, fraqueja, ajoelha-se e cai vencido de cansaço. O povo exige a marcha, excede-se, pragueja. Nisso, um campônio vem da gleba com que lida. É Simão de Cirene, homem simples e forte, um meirinho, lhe pede apoio na subida. Deve prestar auxílio ao condenado à morte. Como, Senhor, não posso, exclama interpelado. Tenho pressa. No entanto, o funcionário insano grita-lhe em rosto. Cão, obedece ao chamado e mostra-lhe o rebenque a gesto desumano. Calado, o lavrador atende e silencia. Toma parte da cruz sobre o ombro robusto. Fita o mestre cansado. O suar o cobria. A turba escala o monte e alcança o topo a custo. Contemplando Jesus, por fim, disposto o lenho, diz-lhe Simão: Senhor, achava-me apressado. A filha cega e muda é o tesouro que tenho. Não queria ferir-te o peito atribulado. Perdoa se aleguei a urgência em que me via e o coração de pai que falava a chorar. Sei que estás inocente, ampara-me e alivia a dor que me avassalha e me atormenta o lar. Jesus endereçou-lhe um aceno de ternura. Em meio à multidão, apupado, sozinho, e acentuou: Simão, guarda a fé que te apura. Todo bem que se faz é uma luz no caminho. O sirineu, de volta, acha enorme surpresa. Fala-lhe a filha: Ó pai, uma luz veio a mim. Agora vejo e falo. Acabou-se a tristeza. Tenho a impressão que a terra é um formoso jardim. Simão chora, lembrando a cruz que traz na mente, e reconhece o bem por divino troféu, que mesmo praticado involuntariamente, é uma força traindo a intercessão do céu. Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus continue conosco.